Tô querendo fazer uma vigília hoje. Começar agora. Cadê os músicos? Para subir? Irmãos, mas deu vontade nesse louvor de hoje, assim, sabe? Mergulhar, que unção tremenda, assim, algo de Deus, assim, poderoso da parte de Deus, que meu coração, sabe? Meu Deus do céu, eu não parei de chorar, quebrantado o tempo todo aqui, por aquilo que Deus mostrou para nós nessas canções. A gente fala que a Vínculo da Paz, ela tem procurado ser uma igreja cristocêntrica e bibliocêntrica, vamos colocar dessa forma, ou seja, nossas canções e as mensagens, elas vão gerar em torno de exaltar e engrandecer Jesus Cristo. Às vezes a pessoa chega aqui, ela não vê a nossa liturgia semelhante à liturgia de outras igrejas que tem por aí, né, que dá muito foco em pessoas, no ser humano. A nossa missão, e nós entendemos que o culto ele tem que ser organizado nesse sentido, é exaltar Jesus Cristo, glorificar Jesus Cristo, tornar Jesus conhecido. Então as canções vão falar sempre de Jesus, as canções elas vão estar sempre focadas na nova aliança. A gente vai sempre estar glorificando, exaltando, bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então as canções, às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo muito a letra, tá, da canção, umas músicas assim, muito atuais, eu gosto das músicas mais antigas, tá, e etc. E eu concordo em certo ponto, né, até um certo ponto a gente lembrar daquelas músicas que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, elas marcaram a nossa vida. Quantas canções lá atrás de 97, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, né, que marcou realmente o meu ministério, marcou realmente a minha vida, falou profundamente, fortemente comigo essas canções. Mas eu posso afirmar a vocês que depois de 2016, a minha vida ela mudou quando de fato a graça ela foi apresentada a mim. Quando a nova aliança ela foi apresentada a mim. Depois desse dia aí eu entendi que a minha salvação ela não acontece por meio do meu esforço, mas por meio da fé naquele que se esforçou por mim, que é Jesus Cristo, né? Acreditar na obra redentora de Jesus Cristo começou a mudar muitas coisas, parâmetros da velha aliança, estrutura da velha aliança que estava no meu coração, na minha mente, elas foram sendo destruídas, demolidas à medida que eu fui entendendo que a honra de Deus não divide a glória dele com ninguém. Então assim, eu fui entendendo que teria que ser dessa forma, e hoje eu me rendo a Jesus. E eu procuro nos nossos cultos a gente utilizar canções que venham falar dele, ou que remete a nova aliança em algum ponto, nos remete a nova aliança em algum ponto. E assim, quando eu vejo as canções sendo cantadas, e eu vejo um trecho que, poxa, a Bíblia toda aponta para Jesus, desde o Velho ao Novo Testamento, está sempre apontando para Jesus, mas as pessoas têm dificuldade de contemplar Ele, de enxergar Ele, de vislumbrar Jesus Cristo em cada mensagem, né? Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a gente começa a entender isso numa profundidade assim incrível, na medida que a gente vai conhecendo a nova aliança, conhecendo a graça, nos rendendo a Jesus, entendendo que Ele nos amou primeiro, tá? Que se Deus não fizesse por nós, nós não faríamos por Ele nada. Por isso que Ele primeiro veio ao nosso encontro. O próprio Jesus fala, ninguém vem a mim se meu Pai que me enviou não o enviar. Olha só que tremendo isso, né? O próprio Deus, Ele se encarregou de nos conduzir a Jesus Cristo, porque se dependesse de nós, nenhum de nós o aceitaria. Nenhum de nós, por livre e espontânea vontade, nos achegaria a Jesus. Então o próprio Deus, Ele se encarregou de promover uma situação. Eu me lembro perfeitamente quando Deus, Ele promovia uma situação para me apresentar a Jesus Cristo. Deus me levando até Jesus com braços de amor. Deus me levando a Jesus Cristo com braços de misericórdia.
Quando Deus promoveu o encontro do Eduardo, do Duda na época, com Jesus. E foi incrível assim. Eu me rendi a Deus, eu me rendi a Jesus quando isso aconteceu. E eu não falei assim, sabe de uma coisa? Hoje eu vou aceitar Jesus. Eu decidi hoje aceitar Jesus Cristo, por livre e espontânea vontade. Não, Deus ele promoveu. E quando Deus promoveu esse encontro, eu me rendi e eu confessei Jesus Cristo como único e suficiente Senhor da minha vida. Eu entreguei a minha vida a Ele, tá? Eu tinha a opção de falar, não, hoje não. Eu tinha a opção de falar, não, hoje não, vamos esperar um pouquinho, estou muito jovem, né? Vamos gastar a vida um pouquinho aí no mundão, vamos gastar tudo que a gente tem. Não tinha nada mesmo. O quê? Gastar tudo aí, depois a gente entrega a vida a Jesus, né? Eu tinha essa opção, mas eu não optei por ela. Eu tenho que me render a Jesus, irmãos, e foi uma entrega tão verdadeira e tão profunda, que de fato, desde esse dia, a minha vida não foi a mesma. A minha vida realmente mudou, houve uma mudança poderosa, tremenda assim na minha vida. Por isso que eu gosto muito de usar a expressão, antes de Cristo, ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo na minha vida. Antes de eu aceitar Jesus e depois de eu aceitar Jesus, o que de fato transformou, o que de fato mudou a minha história, né? Então eu não posso chegar aqui e falar assim, e começar a falar canções que vai enaltecer o ego, o eu da pessoa. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Aí sim é uma canção que vai exaltar o nome do Senhor. Mas tem canções que elas não são, elas são egocêntricas, né? Ela gira em torno do ego. Então a gente começou a tirar um pouco isso e focar naquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é Jesus Cristo. Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Amém ou não amém? E Deus seja louvado por isso, que Ele seja engrandecido por isso. Então, em nome de Jesus, entenda que quando nós priorizamos canções como essas, pregações que vai falar só de fé, de graça, de misericórdia, do amor de Deus, é porque a gente está empurrando a igreja para entender que a honra é dele, a glória é dele, e que tudo foi feito por Ele e tudo começou nele e vai terminar Ele. Ele é alfa, o ômega. Alfa, o ômega, o princípio e fim de todas as coisas. É Deus, irmãos, a glória é dele, a honra é dele, o louvor pertence a Ele. Esse momento a gente tem que se render. Eu falo de um período também na minha vida que foi 2017 para 2019. Eu já estava me embriagando com essas mensagens poderosas, e quando o Espírito Santo me trouxe para um período de oração, e eu compreendi, eu entendi Deus, quando o Espírito Santo começou a me ensinar a orar, coisa que eu não sabia. Eu posso dizer, eu não comparo a uma reza, mas eu falo que as minhas orações eram muito técnicas, mas não eram orações verdadeiras. Sabe, quando você é politicamente correto, que você age de acordo com o sistema. Não, se Deus gosta assim, eu vou fazer assim. Se Deus quer que seja assim, você é técnico, você está sendo técnico. Você está pegando a Bíblia e está falando que ela... Mas Deus, Ele quer nos amadurecer. Claro que tudo começa com a Bíblia, mas Ele vai nos levar a um ponto que nós vamos atingir uma maturidade incrível, assim, de você começar a conversar com Deus mesmo, que é o que Ele quer, que a gente entre na sua presença, abra o coração, fala das nossas limitações, fala dos nossos problemas, tá, sabe, sem querer enfeitar muito, ser muito técnico, mas ser filho, uma conversa de filho para pai. Aí quando você entra nessa dimensão, quando você entra nisso, e quando Deus consegue te conduzir, irmãos, você não quer mais sair da presença de Deus. Aí eu falo que a minha vida começou a mudar depois desse período, quando Deus começou a encontrar verdades no meu coração.
verdade, eu falo verdade. Eu não falo religiosidade, falo verdade. Eu não falo de um cara politicamente correto, que eu tentei ser correto. O cara politicamente correto é aquele que age de acordo com o sistema, mas o coração dele não está naquele sistema, mas ele quer ser conforme o sistema, mas ele ainda não se rendeu àquilo dali. Como você entender, diga amém. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa se encontrar assim e mergulhar em Deus com o coração mais verdadeiro. Eu não estou falando que isso não esteja acontecendo na tua vida, mas se você fizer isso, algo poderoso vai acontecer na sua história. Você vai mergulhar em águas tão profundas, tão poderosas, que você vai ver Deus de uma forma que você nunca viu antes, né? Quando o próprio Jó falou, né? Os meus olhos agora vão ver. Agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu entendi. Sabe quando você percebe que as escamas caíram por terra e agora você consegue enxergar Deus conforme Ele é? Amém? Glória a Deus. Eu quero continuar falando sobre marcas de um novo nascimento. Tá? Primeiramente eu gostaria de pontuar uma questão com vocês sobre salvação e herdar o reino de Deus. O que é salvação? Salvação é um ato que consiste em tornar uma pessoa salva. Amém ou não amém? Repito, salvação é um ato que consiste em tornar uma pessoa salva ou livre, liberta do pecado e da condenação. Amém ou não amém? Isso é salvação. A gente precisa diferenciar salvação de herdar o reino de Deus, porque é diferente, tá? Quem é salvo? Aqueles que confessam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém ou não amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, que nós cremos com o nosso coração para sermos justos e com a nossa boca fazemos confissão para a salvação. Amém ou não amém? Em resumo é isso aí, sim ou não? Ou seja, se a salvação, o termo salvação, a palavra salvação significa um ato, ou seja, uma ação que consiste em tornar alguém salvo do pecado e da condenação. Agora, que ato é esse que torna uma pessoa salva? Aí a gente vai para Jesus Cristo, amém ou não amém? E a gente vai para Jesus Cristo e nós encontramos em Jesus Cristo a nossa salvação. Aquele que nos tira da condenação e absolve os nossos pecados, ou seja, que nos perdoou dos nossos pecados. Amém ou não amém? Abra aí. Quem está lá? Tem ninguém lá não? Eu vi, eu falei, não é possível que eles são arrebatados e eu estou aqui. Coloca aí Romanos capítulo 10, versículo. Vou começar no 9. E no versículo 9. Romanos 10, 9 e 10. Pode abrir a sua Bíblia aí, já vai lendo aí. Então a gente precisa entender que aqui, nesse texto, ratifica o que eu estou falando, confirma o que eu estou falando, que de fato é a salvação por meio da confissão. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a ação de Jesus Cristo. Será salvo se você confessar. Não, lá atrás, lá, 9. Se você confessar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós pregamos, a gente dá a oportunidade para a pessoa publicar a sua crença, publicar a sua fé. É importante as pessoas entenderem que quando a igreja dá esse espaço para as pessoas confessarem Jesus Cristo como seu Senhor, né, que a igreja ore e interceda, porque tem pessoas aqui, às vezes, que está nesse momento para confessar, tornar público a sua fé, tornar público a sua confissão, e a pessoa precisa tornar público.
Eu preciso com a minha boca, se a Bíblia fala da boca, esse membro que profere palavras, com ela eu preciso declarar a minha crença a Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo aqui no meu coração, estou tranquilo aqui no meu coração, que bom, não é basta. Não, Ele quer que com a tua boca tu confesses. Amém ou não amém? Aí versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a minha boca eu faço confissão para a salvação. Tem coisas que Deus quer que você publique, que você se manifeste. Quando nós ministramos uma palavra, né, e encerramos aquela palavra e damos o espaço para você declarar o amém para aquela palavra, ou seja, vem aqui na frente, você que foi tocado por Deus, você que ouviu a voz do Senhor, você que sentiu que Deus está falando contigo, vem aqui na frente. É uma oportunidade que nós estamos te dando para você se entregar àquela palavra que está sendo ministrada, que foi ministrada. Amém ou não amém? É uma forma de você falar assim: que se cumpra na minha vida, que seja na minha vida conforme o que foi declarado, conforme o que foi escrito. Então o que a gente precisa entender? Que para ser salvo eu preciso confessar. Eu preciso com a minha boca confessar para a salvação. Amém? Lembra da salvação? O que é o conceito que eu apresentei aqui? É um ato que consiste em tornar uma pessoa salva ou liberta do pecado e da condenação. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, logo todos pecaram, sim ou não? Todos pecaram, todos nós se tornamos pecadores. Irmãos, depois do pecado de Adão, não tem uma pessoa que não nasce com pecado. Sério, bispo? Até aquela criancinha, até aquele bebezinho já nasce pecador? Sim, já nasce pecado. Não tem registro de pecado da pessoa, mas ela já nasceu no ventre pecador, sim ou não? E ela precisa ser salva. Ela precisa ser salva. À medida que ela vai crescendo, desenvolvendo, ela precisa conhecer Jesus Cristo e confessar com sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém ou não amém? Tá aí os dois textos que eu apresentei para você. Isso torna uma pessoa salva. Então salvação é isso daí que em resumo eu te apresento. E agora, a Bíblia fala de herdar o reino de Deus, a Bíblia fala de ver o reino de Deus, a Bíblia fala de entrar no reino de Deus. E o que é de fato o reino de Deus para você? O que você entende para o reino de Deus? Porque uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ver o reino de Deus, outra coisa é você herdar o reino de Deus, outra coisa é você entrar no reino de Deus. E para entender um pouco sobre isso daí, irmãos, eu começo a pensar lá naquela época, vamos lá, período medieval, né? Lá naquele período onde os reis tinham os seus reinos e como eles eram compostos, né? Cada rei tinha uma região que estava sobre o domínio dele, e cada reino que estava sobre o domínio de um rei tinha ali geograficamente os seus espaços, vamos falar assim, as vilas, as cidades, enfim. Aí tinha um palácio, em todos os lugares que estava sobre a jurisdição de um rei, ali tinha várias pessoas que eram súditas desse rei. Aí a gente vai, não sei se vocês já viram livros que retratam aquela época bem lá atrás, né, como era legal isso, né? Os monarcas, os reis, e cada rei com seu reino, e ali os seus súditos, ali os cidadãos que compunham aquela comunidade e estavam ali submissos aos reis. Então a gente vê assim o seguinte: espaço dentro do palácio, espaço fora do palácio, em vilas, em cidades, mas tudo debaixo da jurisdição de um rei específico. Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso para vocês, para entrar em vocês, só apresentar mais três marcas de um novo nascimento. Por quê? Porque para você herdar o reino de Deus,
para você entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Eu não estou falando de salvação agora, preste atenção, porque as duas palavras, o ser salvo e herdar o reino de Deus, essas duas expressões elas estão bem próximas, mas nós precisamos considerar o que a Bíblia diz para não cometermos os erros, né, de pensar que uma vez salvo, sou herdeiro do governo, ou seja, herdeiro do reino de Deus. Amém ou amém? Até porque, irmãos, Jesus vira para Nicodemos e fala o quê? Foi a palavra, a mensagem básica, né? Quando Nicodemos fala: eu sei que tu és mestre e ninguém faz as coisas que você faz se não vier da parte de Deus. Aí Jesus Cristo já vai direto para ele, fala aqui: se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então, entrar no reino de Deus é uma coisa, ser salvo é uma outra coisa. Irmãos, vocês fizeram um rostinho assim, como o meu, quando eu estava entrando na graça. Essa é heresia, isso aí começou. Irmãos, para ser salvo, nós entendemos aqui que basta confessar Jesus Cristo. Entrei, sou salvo, glória a Deus. Agora eu preciso nascer de novo. E o novo nascimento, ele consiste em um processo que vai ratificar Deus em nós, que vai confirmar Deus em nossas vidas. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Então, se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver diversas passagens bíblicas onde Deus fala assim, tipo Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que vai falar que quem pratica as obras da carne não verá o reino de Deus. Sim ou não? Isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Sim ou não, irmãos? Se não, aqueles que praticam a obra da carne não herdará o reino de Deus. Não entrará no reino. Irmãos, quando a gente, esse cofre que a gente dá, esse período de cafezinho aqui, é um período que a gente dá para a pessoa ir no banheiro, a pessoa fazer o que tem para fazer, sabe? Porque quando entrar na palavra é foco. Pior coisa é um pregador estar ministrando a palavra, as pessoas na introdução, as pessoas darem as costas e ir para o banheiro. Por que a gente dá tem o período do coffee break aqui, do cafezinho? É período para você fazer o que você tem para fazer. E quando for a hora da palavra, sentar e pronto, não sair mais. Não é possível que uma pessoa não consiga ficar 40 minutos sentado, a não ser que ela está discordando do que está sendo pregado. Aí eu prefiro que ela pega, sai e vai embora. Sim ou não? E depois, se quiser sentar e conversar com a gente sobre o texto, a gente conversa. Mas não é isso, irmão? Não faz sentido? Não é o período que nós damos para as pessoas aqui é para que elas se preparem para a pregação. Porque para nós a pregação é mais importante do que de tudo que nós realizamos aqui. É a palavra. É a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quando você entrar na casa do Senhor, guarde os seus pés, incline os seus ouvidos a ouvir, entenda, compreenda. Pior coisa, você sai num trecho da mensagem. Talvez é o período um momento onde Deus vai libertar a pessoa, a carne atira do recinto. Eu falei talvez. Amém ou não amém, irmãos? Então isso aqui eu aprendi o ensejo aqui, eu aproveitei o ensejo aqui, porque várias pessoas se levantaram e saíram, umas 4 pessoas, 5, eu não sei o porquê, mas assim, foi quase simultaneamente.
Agora se eu tenho um problema de saúde, bispo, eu tenho um problema de saúde, eu não posso deixar minha bexiga encher muito, eu tenho em 30 segundos, em poucos minutos eu preciso sair, eu estou sentindo dor, estou passando mal, aí é uma outra coisa. Mas 4 pessoas, 5 pessoas sentir mal ao mesmo tempo, alguém está aproveitando aí a saída de alguém. Amém ou não amém? Sim ou não? Então primeiro eu pego a Bíblia e mostro que nela existe que para você ser salvo, você precisa confessar Jesus Cristo. E para você herdar o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, está na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, está também em Romanos, está também em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala, é necessário nascer de novo. E Jesus fala, em resumo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá herdar um reino de Deus. Aí para você ter uma noção, bispo, mas me ensina mais, me faça entender esse reino de Deus. Pronto. Quantos votaram no Lula aqui? Não precisa levantar as mãos, não se expõe, né? As pessoas que votaram no Lula, essas pessoas governam com Lula? Todas as pessoas? Mas você entende que ele tem uma cúpula de ministros, secretários, né? Sim ou não? Que governam com ele. Um petista que está ali e outro que está ali, que é esquerdista, que votou no Lula, governa com ele? Não, ele é responsável por colocar ele naquela posição. Ele é um responsável, mas ele não está governando. Amém ou não amém? Então, ser petista não significa que a pessoa está cometendo os mesmos erros que o Lula está cometendo. Nem sempre as pessoas, amém ou não amém, irmãos? Eu estou colocando ele porque ele é o nosso presidente hoje. Se fosse outro, eu citaria esse outro. Amém ou não amém? Mas enfim, para vocês terem uma ideia. Então ser salvo é como ser petista. E eu falei, a primeira marca do novo nascimento, literalidade, ser literal demais. Eu coloquei no sentido figurado, sim ou não? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, é como ser petista, no sentido de, irmãos, você entregou sua vida a Jesus, você faz parte da família de Deus. Agora, herdar o governo, está como ministro de Deus, está como uma autoridade, uma pessoa que vai ter o direito de governar. É uma outra coisa. Eu sei que essa é uma discussão teológica entre arminiano, calvinista, entre vários reformadores, a igreja contemporânea, vários que estão aí. Mas, irmãos, é um assunto que nós precisamos, porque a pessoa já pensa assim: entreguei minha vida a Jesus Cristo, agora quero reinar, quero governar. Você está com um passo gigante à frente de muita gente. O fato de você governar, você entregar sua vida a Jesus Cristo, você já é salvo. Agora você precisa se submeter ao processo de um novo nascimento. Lembra que eu coloquei lá atrás, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, que fala, chega lá na frente, depois do 17 lido ali, vai falar, olha aqui, a Carla colocou aqui: e portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Prossiga. Com o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela cegueira no seu coração. Olha só, a nossa vida como é que era antes de aceitar Jesus. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia para cometer toda impureza com ganância. Prossiga. Mas vós não aprendeste assim a Cristo.
se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinado, como a verdade está em Jesus. Prossiga, vai indo. Que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças, que é corrupto, né? Segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da nova mente. Um novo nascimento proporciona uma renovação no espírito, na mente. Amém ou não amém? Prossiga. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Prossiga. Por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, novo nascimento, isso é cultura de um novo nascimento. Nem desde lugar ao diabo, a gente não dá lugar ao diabo, sabe? A gente fica vigilante o tempo todo, a gente não fica dando brecha para Satanás, porque tudo aquilo que foi falado antes dessa passagem aí, não dê lugar ao diabo, está falando de coisas que o diabo se aproveita para ou tomar posse ou oprimir pessoas. São brechas. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Aqui, irmãos, esse trecho de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, a gente vai ver uma série de instruções, uma série de pontos que vai nos ensinar e nos mostrar se estamos nascidos de novo ou não. Quando a gente traz para essa conversa o texto de Simão Mago no capítulo 8 de Atos, a gente vai ver de um homem que creu, foi batizado, mas não tinha e não obteve o Espírito Santo, porque a sua alma estava em fel de amargura e laços de iniquidade, e não podia ter o Espírito Santo, como muitos naquela época também tinham Jesus Cristo, mas não tinha ouvido falar do batismo do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 19, quando o apóstolo chega lá e vai falar do Espírito Santo, a gente não sabia que tem o Espírito Santo. A gente creu em Jesus, ouvimos falar de Jesus, cremos em Jesus Cristo, mas não sabemos do Espírito Santo. Lembra lá de João capítulo 3, nascer do Espírito, ou seja, um nascimento que parta do Espírito Santo. Amém ou não amém? Um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Aí, se eu não tenho o Espírito Santo, como é que eu vou ter um novo nascimento, irmãos? Entenda isso. Se eu não tenho o Espírito Santo, como eu vou ser um novo nascido? Como eu vou nascer se essa água que flui no interior daqueles que creem em Jesus Cristo, ela não está em mim, que é o Espírito Santo de Deus, que traz bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, fé. São os frutos do Espírito Santo. Quando nós estamos submergidos no Espírito Santo, ou seja, sobre o domínio e o governo do Espírito Santo, irmãos, nós somos moldados e nós passamos a amar as pessoas de uma forma que não amávamos antes. Nós passamos, sabe, irmãos, a tratar com bondade, com longanimidade, mansidão, temperança, como nós não fazíamos antes, porque nascemos de novo. Houve um novo nascimento na nossa vida. E a Bíblia diz, e eu volto a dizer, para herdar o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. E aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí lembra daqueles reinos lá da antiguidade, onde tinha um palácio e todas as vilas fora dos muros do palácio era também propriedade
do rei, mas sabe, para ter acesso, teria acesso ao reino, mas estavam distantes. Ah, bispo, mas teologicamente isso está fora, tá não? Biblicamente isso está fora, tá não? Tá não. Basta, irmãos, a gente enxergar as coisas com a naturalidade que elas se apresentam para nós. Como a Bíblia é tão clara em relação a isso. Sabe, as correntes escatológicas que estão surgindo aí, o pré, o meso, o pós, sabe, o pré-milenismo, o pós-milenismo, sabe, uma série de coisas está trazendo tanta coisa que nós estamos esquecendo de ficar no simples de Jesus. No simples de Jesus. Coloca em Gálatas capítulo 5. Eu estou fortalecendo essa questão porque a partir do versículo 16. Por isso vos digo, andeis, coloca um pouco atrás, lá no 13, não, 13 eu não gosto do 13 não, 14, no 12. Bom seria que fossem cortados aquele que vos perturbam. Prossiga. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Apenas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Prossiga. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra: nessa amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Prossiga. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos lá atrás. Tu mexeu? Mudou a tradução? Se vocês aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí quando você daí para lá vai falar, pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Imagina, o Espírito em nós, querendo moldar a Deus, estabelecer um novo homem, trazer uma nova história, sabe, criar uma estrutura para a honra e glória de Deus, comportamentos, cultura, sabe, irmãos, que vá glorificar o nome do Senhor, e a carne, por outro lado, tentando impedir isso de acontecer, e a carne, por sua vez, trazendo as paixões da carne. E quando o Espírito está usando o fruto da carne, o fruto do Espírito, a carne está utilizando, sabe, as suas obras. E quais são elas? Está aí? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, prossiga, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Olha só, irmãos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como pode? Porque isso aí são marcas de uma pessoa que não nasceu de novo. Não pode. A Bíblia fala aqui que aquele que pratica essas coisas não herdarão. Aqui está falando de herança, de um governo que nós teremos direito de exercer, Eduardo. Eu não estou falando de ver ou de participar, isso é uma outra coisa. Eu estou falando de exercer um governo junto com Deus. Deus compartilhar o seu governo conosco. Amém ou não amém? Então você entendeu que ser salvo é uma coisa, e herdar o reino de Deus é uma outra coisa.
Amém ou não amém? Sim ou não? Está entendendo isso? E quem não vai herdar? Quem praticar as obras da carne. E para quem o apóstolo está escrevendo estes textos? Para os gentios? Para quem o apóstolo está escrevendo esse texto? Para os gentios? Para o mundano? Para os pagodeiros? Torcedor do Palmeiras? Para quem? Para a igreja, irmãos. É para a igreja. Ah, mas a igreja não é um composto de salvos? Não composto de salvos, amém ou não amém, irmãos? Mas salvos que não vão herdar o reino de Deus. Salvos que não vão herdar o reino de Deus, irmãos. Forte isso, é? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos, sabe, meditar sobre isso. Precisamos, sabe, irmãos, mergulhar nisso. Porque isso aqui está em Gálatas. Jesus também, ele fala isso para Nicodemos, amém ou não amém? E outras passagens bíblicas que vão ratificar isso, até em Coríntios também, quando fala das obras da carne, fala que as pessoas que praticam não vão ver o reino. Irmãos, imagina você ficar longe do palácio, irmão, mas salvo no reino. Salvo no reino, mas longe do palácio. Ah, bispo, mas eu tenho uma visão teológica diferente dessa. Só se vier com alterações, adulterações. Amém, irmãos? Então olha só, eu falei de algumas marcas do novo nascimento. Agora eu quero falar só mais duas e eu vou encerrar, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro é um coração sensível à presença de Deus. Um coração sensível à voz de Deus. Isso, irmãos, está em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26. Você pode colocar aí, Carla? Olha a promessa de Deus que se cumpre agora na nova aliança. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e trocarei e darei um coração de carne. Prossiga, Carla. Porei o meu espírito no interior de vocês e o levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha só que tremendo, irmãos. Olha só, sabe, assim, uma marca de uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, ela é sensível ao ambiente onde Deus está falando, onde Deus está se manifestando, onde Deus está, sabe, irmãos, expressando a sua vontade. A pessoa que tem um coração, irmão, Deus tirou esse coração de pedra, esse coração de palmeirense do teu coração. E agora Ele colocou um coração de carne, um coração sensível à sua presença. Irmãos, aonde você entrar, você vê o povo, sentir Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o poder de Deus e as coisas invisíveis do Senhor se entende claramente, se vê através das coisas que estão criadas. Amém, glória a Deus. Então você vai ver Deus em tudo, irmãos, na natureza, nas estrelas, no universo, nos planetas. Irmãos, você vai estudar o corpo humano, você vai ver Deus agindo. Você como médico, você vai falar assim: como pode Deus estar aqui? Um homem não conseguiria fazer isso. A espécie humana por si mesmo não colocaria isso de uma forma tão uniforme, tão organizada, tão perfeita. Qual foi a mão que fez isso? Você vai lá, Deus, porque você tem o coração do Criador em si, irmãos.
e o Espírito dele habita em você, e você entende os mistérios de Deus, porque você nasceu de novo. Agora uma pessoa com um coração de carne, você fala A, ela entende Z, você fala B, ela entende H, ela está toda perdida, ela não está compreendendo, porque que negócio é esse? Por Nicodemos, como pode uma pessoa nascer de novo? Como é que é isso? Esse Jesus está meio, né? Como é que uma pessoa vai nascer de novo? Me diga aí como é que isso acontece. Vai voltar para a barriga da mãe? Não processa, não dá para entender, não consigo entender isso daí. Nicodemos não entendeu Jesus. Ele levou a interpretação para um lado muito literal. Ele não entendeu Jesus, porque ele não nasceu de novo. E Jesus coloca isso diante dele. Sabe por que você não entende? Porque você não nasceu de novo. E eu estou falando A, você está entendendo Z. Então é uma das coisas, irmãos, que mostra que uma pessoa não tem um coração de Deus em si, é porque ela não está entendendo nada que Deus está falando. Bulufas. Deus está falando, não está compreendendo. Como é que é isso? Como é isso? Porque tem tanta gente aí colocando culpa até em Deus sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando Deus falou, opa, a mim não. E nós precisamos, Deus está falando tão tremendo nessa noite, nesse lugar, nessa hora, nesse ambiente. Desde o louvor, Deus está ministrando ao nosso coração. Mas nós saímos da sua presença, nós não estamos entendendo, nós endurecemos o nosso coração. Porque tem pessoas que endurecem o seu coração, tem pessoas que tampam os seus ouvidos, endurecem o seu coração para não compreender e não ter que se envolver com aquilo dali. De propósito também, tá? Entendi isso, irmãos? Então o novo nascimento é um coração. Outra marca é um novo coração. Um coração sensível. Eu li o texto para vocês. Amém ou não amém? O texto está aí, sim ou não? Ratifica lá em Efésios capítulo 4, em Gálatas capítulo 5, e também em João capítulo 6. Não está ratificado? Não está confirmado isso? Amém ou não amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, tem isso como uma verdade. Claro que você pode entrar ir para a sua casa, querer me confrontar depois, mas irmãos, não perca, verifica se com essas marcas você nasceu ou não de novo. Eu tenho isso aí, rapaz. Eu me lembro que quando eu tentava ler a Bíblia, quando eu era do mundão, quando eu bebia cerveja, fazia coisa errada. Misericórdia, meu Deus. Eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia entender a Bíblia. Ou livro esquisito, estava em que aramaico, hebraico, coisa, sabe, irmão, não dá para entender. As coisas não se batiam, não batia. A Bíblia, eu não entendia nada. Aí eu colocava lá em Salmo 91, por isso que eu amo muito o Salmo 91, porque depois que eu me converti, uma das coisas que Deus me fez compreender e entender com profundidade foi sobre o Salmo 91, que se resume em Jesus Cristo hoje. Eu vejo, irmãos, como é profundo isso. Eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia ler a Bíblia. Mas depois que eu nasci de novo, Deus entrou no meu coração e algo poderoso aconteceu. O Espírito Santo entrou na minha vida, irmãos, e o primeiro dom que eu percebi do Espírito Santo na minha vida foi a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Os dois dons que eu percebi nitidamente na minha vida. Sabe, a palavra de conhecimento é você transmitir uma palavra que mostra profundo conhecimento de Deus na sua vida, que mostra um pouco o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos conversar com Deus. É o Espírito Santo que prescruta a Deus, que nos ensina com gemidos inexprimíveis, nos ensina a orar. É o Espírito que, habitando em nós, nos ensina a nos relacionar com Deus, a estar com Deus, a conversar com Deus. É o próprio Espírito Santo habitando em nós que nos leva a essas verdades. Que tremendo isso, né, irmãos? Eu não entendia nada. Eu brincava com os crentes, esses loucos, essas pessoas aí, sabe o que esses caras estão fazendo? Meu Deus do céu, misericórdia, o que é isso? Aí depois, irmãos, que Deus entrou na minha vida, uma das coisas que eu mais amo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu entendo que é a boca de Deus falando comigo. Eu entendo, a gente mergulha e é algo poderoso, é algo tremendo da parte de Deus.
Então, se você quer conhecer os mistérios de Deus, você que já nasceu, que você entregou sua vida e confessou Jesus Cristo, você que é um salvo em Cristo Jesus, em nome de Jesus, nasça de novo. Procure enfatizar ou estabelecer, firmar marcas de um novo nascimento. Eu falei 3 e hoje estou falando mais uma, né? E a segunda que eu falo hoje é a facilidade de aplicabilidade da palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida. Quem nasce de novo aplica a palavra de Deus para tomadas de decisões. Quem nasceu de novo não dá um passo sem antes saber se está ou não contrariando a palavra de Deus. A aplicação da palavra de Deus, ela é importante na nossa vida. Se você sabe, se você nasceu de novo, agora você não é mais guiado pelo mundo, você não é mais guiado pela carne, você é guiado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ela que vai orientar, vai nortear, vai conduzir você, vai falar: você pode, você não pode. É a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir um vento e vai bater, e ele não vai se abalar, porque ele está tranquilaço, irmão. Ele está tranquilo, a palavra o garante isso. No novo nascimento tem uma coisa que você está entretecido e que você está confiante por estar envolvido em uma profundidade tão grande, é a palavra de Deus. Se eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus está me guiando, eu sou tranquilo. Mas ai daquele que conhece a palavra de Deus e não põe em prática. Sabe aquelas pessoas que ficam, como a Tamires fala, aperreado? Aquelas pessoas que ficam, sabe, ali assim, sabe, preocupada. É aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, irmãos. Aquelas pessoas que não aplicam a palavra de Deus. Então a aplicação da palavra de Deus é uma marca de quem nasceu de novo. A direção que eu tenho é a palavra de Deus. Agora eu te pergunto: qual a relação que você tem ou você está tendo com a palavra de Deus? Quanto você tem se envolvido com a palavra de Deus? Quanto você tem, sabe, meditado nela de noite, noite e dia? Como diz as Escrituras, meditar na palavra de Deus, dia e noite, todos os dias. Ah, bispo, é para ler, é? Irmãos, eu nem sei que tipo de pessoas são aquelas que não conhecem a constituição da nação onde ela mora, onde ela foi gerada. Porque eu estou tendo lá numa prova um entendimento de umas leis que está na nossa Constituição, que eu falo: rapaz, eu não sabia que eu tinha esse direito. Eu não sabia que eu tinha esse direito. E eu estou perdendo a oportunidade, mas eu vou lá. A gente que trabalha com projeto, a gente cria projeto em cima de leis, portarias e tudo mais. Então a gente vai entender uma lei, vai entender uma portaria, vai entender como é que ela funciona. Vamos criar um projeto para atender uma demanda com base naquela lei. E se alguém vier, opa, está aqui, ó. Aí a gente reivindica, a gente tem poder de palavra, a gente tem fala respeitada. Mas se eu não conheço a Constituição, mas eu também não conheço a Bíblia, e que direito? Irmãos, imagine essas pessoas. Tenta imaginar, coloque essas pessoas aí no teu campo de análise, em nome de Jesus. Quem são essas pessoas? Que não conhece a Constituição, não conhece a Bíblia. Quem são elas? São manipuladas, são pessoas fáceis de ser conduzidas, são pessoas que engrossam essa multidão que está sendo conduzida por uma voz que elas nem sabem se é verdadeira ou falsa. Aí eu vou colocar uma outra comparação aqui também.
Não vou falar não. Você entende isso, irmão? Não entende a Bíblia, não lê a Bíblia, não lê. Aí não tem, aí, irmãos, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia diz, né? Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. A Bíblia diz, né, bispo? Aonde está isso na Bíblia? Amém, irmãos? Sim ou não? Eu preciso terminar essa mensagem sobre as marcas de um novo nascimento, falando sobre a importância de você procurá-las na sua vida, irmãos. Porque o próprio Jesus fala: nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, ou entrarão no reino de Deus. Sim ou não? Eu estou falando alguma heresia? Vocês parecem que estão olhando para mim assim, parece que eu sou o herege aqui em cima e vocês são os... Eu falei alguma heresia? Nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí a gente está falando do reino dos céus agora. Uau, reino de Deus, reino dos céus, como é que pode isso? É a amplitude do governo de Deus, a amplitude do domínio de Deus, céus e terra. Não existe um espaço no universo onde Deus não esteja exercendo domínio. Você quer entrar nisso também? Mas para mim só basta ser salvo. Pronto, já estou salvo, para mim está tranquilo. Irmãos, tem muita coisa para você buscar. A Bíblia fala do período do milênio, o período onde as pessoas vão ficar depois no final. Satanás vai ser liberto e vai persuadir muitas pessoas. Então nós vamos ter pessoas perdendo até nesse período. Pensa nisso, irmãos. Qual a relação nós temos com o reino de Deus? O que nós queremos? Qual a posição? Onde nós estamos? O reino de Deus é comparado ao homem que... Aí você vai ver as comparações. E ali está você ou não está você. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então com hoje eu completo 5 marcas de um novo nascimento. E falo também da importância de você nascer de novo, ter um novo nascimento, enxergar o novo nascimento. Quero te dar uma oportunidade para você falar com Deus e conversar com Deus agora. Falar sobre você. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me
agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As Estrelas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Você que entendeu a importância de um novo nascimento. Você que nessa mensagem teve os seus olhos abertos para esse tema que pouco se fala. Porque em muitos lugares as pessoas estão preocupadas mais em trazer mensagens que vão de encontro a uma necessidade do ego. Pessoas que estão esperando mensagens que vão cair como um conforto, quando na verdade elas estão precisando olhar para a real situação em que se encontra. Mas hoje, Deus te traz aqui para uma reflexão e uma pergunta Ele te faz. Existem águas mais profundas que vai definir a sua vida mergulhada em Cristo. Que vai trazer um novo sentido para você. Que vai abrir os seus olhos para outras realidades. E Deus te pergunta: você quer mergulhar em um novo nascimento?
Você que não tem encontrado essas marcas em sua vida, você quer hoje em Deus essas marcas. Deus quer segurar em suas mãos e te levar e te conduzir para um novo nascimento. Ele te chama aqui agora na frente. Ele te quer aqui agora na frente. Bispo, eu nasci de novo, eu tenho certeza. Glória a Deus. Mas cuidado. A boca fala ou denuncia o estado da sua vida. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Não pode uma árvore má produzir frutos bons. A tua essência está produzindo frutos bons ou maus. E Deus te chama aqui nessa noite. Você tem a opção de se render ou não à palavra. Você tem a opção de dizer sim ou não ao que Deus está ministrando à igreja. E Deus te chama aqui, irmãos. E Deus chama pessoas aqui nessa noite. Irmãos, Deus está chamando pessoas aqui. Sabe, tem pessoas que sabem que Deus está falando com ela, mas resiste à vontade de Deus. Resiste à vontade de Deus. A ovelha, ela consegue conhecer a voz do seu pastor. Ah, bispo, mas isso aí não é a voz do meu pastor. A palavra não é a voz que te chama, não é a boca de Deus falando contigo. Deus te chama para um novo nascimento. Deus te chama para um novo momento na sua história, na sua vida. Deus quer escrever novas páginas. Mas Ele te chama. Ele te quer aqui e agora. Ele te quer nesse momento. Você tem a opção de dizer amém ou dizer não amém diante de você. Eu não sou. Para mim a palavra de Deus ela é poderosa para fazer e produzir. Eu sei que a gente muitas das vezes se esbarra, irmãos, com uma estrutura de orgulho que nos impede de se render ao Senhor, de se entregar ao Senhor. E o orgulho é terrível. A gente não quer mesmo, é uma coisa que a gente resiste. Mas eu tenho absoluta certeza que Deus está chamando pessoas aqui para se comprometer ao novo nascimento, a se render ao novo nascimento. Tenho certeza absoluta que Deus está chamando você para um novo nascimento. Ah, bispo, mas para mim está muito bom, está ótimo.
ser salvo. Está salvo. Está muito bom. Você não quer reinar com Jesus. A Bíblia fala de um reino ainda nesta terra, de um reinado ainda nesta terra, reinando com Cristo, governando, exercer governo, exercer domínio. Ah, não, bispo, mas eu estou muito bom assim. Pode ser assim? Pode permanecer assim? Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Santo Deus. Você que nasceu de novo, levante suas mãos. Você sabe que essa é a hora que Deus está te chamando para adorar, para exaltar e bendizer, e glorificar o nome do Senhor. Levante suas mãos e adore o Senhor. Toda a igreja, todos os nascidos de Deus, levante suas mãos e adore ao Senhor. Se renda ao Senhor, glorifica, torne a Ele conhecido nesse lugar. Corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar, tesouro precioso. Eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar, tesouro precioso. Eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu pra separar, tesouro precioso. Eu corro pra chegar, o caminho é acessível, não há mais véu. Tua presença vai, vai. Mil dias em outro lugar me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale mais que mil dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar sua beleza. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu, sua presença vai, vai. Que mil dias em outro lugar me transforma ao contemplar tua beleza.
Queremos que o Senhor nos conduza a esse processo do novo nascimento. Queremos, Senhor, essas marcas em nós, Senhor, não de uma forma mentirosa, falsa, enganadora, religiosa, mas com autenticidade, com verdade, com pureza em nossos corações. Que isso venha ser exalado, que isso venha, Senhor, ó Pai, fluir em nós de uma forma natural, poderosa, em nome de Jesus. Que essas pessoas, meu Deus, que endureceram o coração para Ti hoje, que elas tenham outra oportunidade para se render, que elas vençam o orgulho e a defesa forte às suas reputações e se renda com humildade diante do Senhor, pois o coração endurecido, aquele por diversas vezes é exortado, endurece o coração, segundo a Tua palavra, virá o mal sem que haja cura. Mas estamos em Cristo Jesus, aonde nós contemplamos a Tua misericórdia, o Teu amor incondicional, e cremos, ó Deus, nessa reforma, nessa mudança que só o Senhor pode instaurar em nossas vidas. Eu declaro amém, Senhor. Eu quero essa Tua palavra em mim, eu quero essa direção em mim, eu quero, Senhor, a Tua palavra me norteando, me direcionando todos os dias da minha vida, pois ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Me entrego a Ti absolutamente, Senhor, e que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade. Amém.